Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso espectador e que está ouvindo também o nosso podcast pelas plataformas digitais. Hoje nós estamos aqui com o Victor Monteiro, que ele vai falar pra gente sobre investimentos, sobre banco. O que mais, Tom? Ele é da Rico Bank e vai falar todas as informações do mercado financeiro e alguns investimentos também, Beto. Vamos acompanhar então esse Pitaco Cash agora no YouTube e também nas plataformas digitais de podcast. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Beleza? Tudo bom? Como é que tá? Vai, prazer, Victor. Bom? Victor Krezebeck. Entra aí. Bom. Cabe nós aí, não? Quem que fala? Quem manda é o Come Krezebeck. aí, Krezebeck. Krezebeck fala mais pra direita, mais pra esquerda. Quer um café? Oferece café pro cara, Tom. Calma, Não. vou fazer anfitrião. Você Quer um pé de moleque? Quer um pé de Não. moleque? E uma paçoca? Também não. Que tá uma briga aqui hoje. Que veio escrito pé de moleque e é paçoca. Só que tá todo mundo falando que é... É do Chaves? Paçoca. É o Chaves. Com gosto de tamarindo. Quem tá assistindo O cara... esse podcast aqui no YouTube, comentou, vai ter um sorteio do Da pé de moleque do Tom. Paçoca. Pra mim, paçoca. Paçoca. Bom, a gente não tem muito roteiro. A gente Não, vai não no tem. que vai rolando aí. Né, Beto? Conversar. Então Tom vamos falou que você é o bater. cara da grana. O cara... Da grana. Você viu? Dinheiro é com ele, velho. Graças a Deus, né? Alguém tem que mexer nessa Alguém parte. tem Alguém tem que fazer isso a Alguém. nossa, né? Então, fala um pouquinho então. Da onde você veio, como você chegou, o que você tem. Bacana. Fala, Bom, vai se apresentando Me chamo aí. Victor. Em final de 2020, né, em setembro de 2020, a gente lançou um banco chamado Rico Bank, no intuito de crescer em conta corrente e vender para o próprio Itaú, né, depois da aquisição da XP, que veio toda aquela massa de corretoras. E aí, como a gente viu que a Rico não tinha conta digital, a corretora Rico, a gente falou, vamos criar um banco chamado Rico, e na hora que o negócio tiver uma expressão, que a gente registrou marca, a gente registrou patente, coisa que eles não tinham, falei, então agora é a gente crescer em contas e vamos vender. E aí eu tive um pai de um amigo que tentou um projeto piloto aí de investimento. Cara, não deu certo, eu fui estudar, peguei a pandemia para arrepiar em conta, falei, vamos ver onde ele errou, vamos entender. Eu já estava no mercado financeiro desde 2008, né? E aí eu comecei a estudar e ver onde o cara tinha de fato errado, seja em gestão de equipe ou até mesmo em buscar altas rentabilidades, que o mercado, quanto mais alto, mais risco. Sim. Então a gente começou a pensar nisso, né? E vamos desenhar e focado em quê? Atender as pessoas que estão hoje precisando de uma segunda renda. Esse é o ponto. Então eu trabalho desde 2008 eu era operador de máquina de cartão, então eu tinha uma empresa de meios de pagamento. E meu maior problema era esse. Então eu colocava a máquina no João da esquina e o João falava, paga a conta da minha esposa porque eu estou devendo pro banco. E aí eu pagava pro João. E eu colocava na conta da esposa. E aí o João vinha, Vitor, suspende o pagamento porque eu me separei da Maria e agora eu tenho que ver onde você vai pagar pra mim, porque ela já sumiu com o meu dinheiro. Caramba! E isso gerava pra mim um problema. Desde 2008 isso aí. Em 2008 foi quando a gente começou. Na verdade, em 2008 foi quando nasceu a PagSeguro para fazer isso. E aí, de uma empresa derivada da PagSeguro surgiram mais duas, que era a Rede Midas e PagClube. Eu trabalhei na Midas como funcionário. Sim. E aí, em 2016, eu constituí a minha empresa, vendi no final de 2019 a minha participação e montei essa estrutura do banco. Do banco. Porque antes era esse modelo de máquina de pagamento. Só máquina de pagamentos. E aí isso pra mim era legal, mas só que em 2013 saiu uma normativa do Banco Central falando que a gente não poderia reter recursos. E aí eu falo, como que eu ajudo agora essa massa de pessoas que eu já tinha como cliente que não podem receber nas suas contas? Entendi, porque tem um lance dessa forma de pagamento que a empresa retém o pagamento até o serviço ou o produto ser entregue para depois ela
fornecer. Isso também acontece. Isso tipo, acontece. Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado É isso que faz. Você pagou, foi no Mercado Livre. É que ele buscou uma outra solução. Na verdade, assim, ninguém sabe dessa história, mas o PagSeguro foi desenvolvido dentro do Mercado Livre. Tá? O Mercado Livre é uma empresa estrangeira. Não é? Acho que é mexicana. Mexicana? Né? E o que acontece? No projeto PagSeguro, o dono do Mercado Pago, na verdade, né, falou para ele, falou assim, ó, quem desenvolver comigo vira sócio. Boa. E na hora que ele viu a coisa do jeito que ia ser, a grandiosidade que podia, ele negou para todo mundo e falou, todo mundo vai continuar ganhando seus salarinhos e vai ser isso. Porque senão ele ia perder metade do... Não, e aí o pessoal falou, bom, beleza, já que eu já tenho toda a programação, já tenho todo o código-fonte na minha mão, porque eu vou ficar dependendo dele. De você. Então, quando a gente começou, nós éramos 3. Era o PagSeguro, Redimidas e PagClube. Em, sei lá, 40, 60 dias, a gente era 180 empresas que prestavam o mesmo tipo de serviço. Caramba. Mas por quê? Porque naquela época não tinha regulamentação, não tinha legislação. Então, você chegava para sua gerente lá do Santander, que é sua amiga, falava, ó, fulana, me dá aí 10 máquinas de cartão que eu vou colocar no meu nome e vou dar para todo mundo usar. Pra galera usar. E dava. Sim. Foi assim que surgiu no Brasil o modelo de subadquirente, né? Porque adquirentes são as empresas principais, que nem banco. Então, hoje a gente tem os subbancos, que são o quê? Neon, antigamente era Nubank, Original, Inter. Hoje esses bancos já viraram bancos normais, por conta de tamanho. Sim. Então, foi da mesma forma como nasceu lá atrás a subadquirência, nasceu agora os subbancos, são os bancos digitais. Então, são bancos, instituições, que são fintechs, na verdade, né? Empresas de tecnologia, trazendo para o mercado alguma solução mais customizada para o cliente final. Porque banco é produto de prateleira. É que nem você ligar para a Cielo e falar, queria uma máquina que fizesse isso e isso. Não, minha máquina faz isso. Quer, não quer, tchau, só isso. Então, a subadquirência se permitia isso. Entendeu? Então, ter essa mobilidade, essa customização. É que o brasileiro leva tudo pro lado averso, né? Mas se você fosse pensar no modelo de subadquirência, era para quê? Quando você compra um produto, você é tributado porque o seu fornecedor te emite nota, depois tem que emitir a nota para o seu cliente, você já está sendo bitributado. Então, no modelo de subadquirência, o que eu podia fazer? Eu vendi para ele a 100, mais 40 mil lucro, 60 é custo dele. Então, manda os 60 para ele, porque já está emitindo a nota para mim, eu emito a minha nota para o cliente. É uma só. E aí você faz, você dá então, aquele jeitinho. E aí, só que o brasileiro não, né? Falava, não, peraí. Dá uma de garrincha. Veio aqui, driblou ali. Não, mas aí, ainda assim tava dentro da normalidade. Deveria estar. Deveria estar. Só que e aí veio essa regulamentação. Com a regulamentação, eles impediam que a gente segurasse o capital por mais de 24 horas. Entendi. Então aí começou a gerar muito gargalo pra gente de pessoas que, infelizmente, por decorrências de mercado ou por inadimplência mesmo, porque tem aqueles que gostam de dever, querem, não... Entendi. Então o cara tava devendo, ele trabalhava, vendia, só que o dinheiro ia pro banco, porque senão o banco dava o... Exato. Aí a empresa segurava o pagamento e ele recebia ali. Por outra conta. Existe Safadinho. dentro do mês de pagamento uma modalidade que os bancos oferecem que eles chamam de crédito fumaça. O que é isso? Então você fatura, normal, o seu restaurante, vamos lá, fatura 40 mil por mês em máquinas de cartão. Tinha instituições financeiras que davam até 10 vezes esse faturamento de empréstimo. Porque falava, a transação da máquina está passando aqui por mim, é uma venda garantida. Né? É um empréstimo garantido. Sim. Tanto que isso acontece até hoje. Então eles consideram isso como uma melhor receita, é melhor que boleto, é melhor que cheque, porque o cartão, o cara tá lá e todo mundo paga o cartão. Então, uma hora ou outra eles vão pagar. Vão pagar. Só que daí o problema da sub era isso, porque na sub não havia uma regulamentação, e não há até hoje ainda, 100% dos bancos poderem enxergar as movimentações de subadquirentes. Então o que o cara fazia? Ele pegava lá no Santander, pegava lá 400 mil, crescia o negócio, mas colocava uma máquina de subadquirente. Então aqui ele passava um pouquinho, aqui ele concentrava 80%, 90%. Então ele usava isso para renegociar com o banco, falava, tô faturando pouco. Porque ninguém enxerga ele, né? No modelo de subadquirência, a visão de Banco Central, Bacenjude ou qualquer legislação, ela some, ela vai até a empresa que é a subadquirente. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Então a mesma coisa com os bancos digitais. Todo mundo fala assim, mas eu tô com o nome sujo. Por que banco digital abre? Porque o sistema do Bacen não enxerga, ele só enxerga assim, até o meu banco. Eles enxergam o rico. Sim. Agora,
o Everton, você, ele, meu cliente, eles não enxergam o que vocês têm dentro. Eles dependem do que, fiquei sabendo que o Everton é seu cliente. Eles me notificam Tá fora da matriz. Exato. Da Matrix. É bem isso, mano. Fora da Matrix. É basicamente isso. Da hora. E isso é um modelo que é praticado há muitos anos na Europa já, tal. Show. Então, e aí começou a crescer. E eu fui pro lado do banco por conta disso. Primeiro porque eu constituí o banco para ser vendido para um terceiro de imediato. Agora que você... Isso. E a pessoa no final hora que estava pronto, que eu falei, agora você me paga e fala, agora não tenho dinheiro. Estamos na pandemia. E eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, agora fazer o quê? Eu vou chorar? Vamos tocar o banco, vamos fazer a coisa Então, andar. dá um minutinho, que a gente vai dar uma pausa aqui para o Vitor explicar no próximo bloco como que ele criou esse banco, como que faz para ter um banco, né? Já já a gente volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do PitacoCast e agora telespectadores também no Isso YouTube. mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo canal PitacoCast ou ouvindo pelas plataformas digitais. E hoje nessa cadeira aqui, ó, vai vir Luiz Fernando da Museon. Museon? Museon. O que faz a Museon? A Museon, curte aí. Curte aí. Isso aí, assiste com a gente que daqui a pouco o Luiz está chegando e a gente vai bater um papo legal com ele. Quer melhorar suas skills? Acompanhe esse Pitaco. Sabe o que é skills, Doutor? Depende do quê? Vamos saber. Vai!